Então, bora lá, vamos falar o que é função do advogado e o que não é. Gente, milhares de coisas são função do advogado e outras milhares não são. Então, vou falar de uma maneira bem básica para que vocês possam entender. Porque muitas vezes a gente quer atribuir ao advogado uma função que não é dele. O que eu preciso te falar é que na fase, seja na fase de conhecimento, que é aquela fase em que o preso ainda não foi condenado, ou seja, naquela fase de execução em que o preso já está condenado, você precisa alinhar com o advogado o que está incluso no seu contrato. Doutor, o que está incluso no meu contrato? Processo principal até a sentença, processo principal da sentença à apelação, todos os recursos até Brasília que forem possíveis. O que está incluso nesse meu contrato? Porque muitas vezes eu vou tirar pelos que os clientes me procuram. Eles me procuram e falam assim, Sara, agora o advogado não quer fazer a execução. Eu nem sabia que existia fase de execução. Eu nem sabia que precisava de 2 advogados. Eu nem sabia que eu precisava de um advogado especialista na fase de execução. Eu nem sabia que o advogado não ia fazer apelação e ia me cobrar por isso. Então, a gente precisa alinhar os pontos antes mesmo de começar. Então, talvez esse módulo precisasse ser o primeiro, mas ele vai estar aqui no meio do curso para você, porque ele é importante. Você precisa alinhar com o seu advogado o que está incluso, o que você incluiu, doutor, é até a sentença, porque vai chegar um contrato para você ler. Isso quem faz contrato, quem não faz. Você precisa ter uma cópia desse contrato. Primeiro passo. Eu preciso ter uma cópia do meu contrato. Porque se você tiver dúvida, você pega o contrato e você lê. Outro ponto que é muito importante: tem gente que faz o seguinte: passa 5, 6 advogados pelo processo. Quando chega numa margem, dependendo do advogado, ele nem vai querer esse processo. Eu vou falar que eu tenho preconceito em processos que passaram muitos advogados. Por quê? Porque eu falo, se passou 5, 6 advogados, não é possível que você deu uma má sorte e pegou 6 leva que não presta. Alguma coisa aconteceu. Será que o problema é realmente o advogado? Então, gente, eu analiso muito essas questões, porque no escritório a gente demite clientes. E tem pessoas, outros escritórios que eu conheço que também demitem clientes. Por quê? Porque esses clientes, eles acabam trazendo uma sobrecarga que não é necessário, atribuindo ao advogado coisas que não faz parte da nossa função. Consegue compreender? Então, o que é muito importante, tenha o contrato. O contrato é seu, você precisa de uma cópia. Seja virtual, seja assinou presencial, você precisa de uma cópia do seu contrato. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que foi tratado? Foi tratado do processo principal até a sentença, porque em uma das aulas eu expliquei para vocês da escadinha. Vai até o primeiro degrau, vai até o segundo degrau, vai até o terceiro degrau, vai abranger a parte da execução, que é a fase de cumprimento da pena, não vai abranger? E aí? Você precisa saber o que vai abranger e o que não vai, ok? É muito importante isso. Alinhou com o advogado o que vai abranger. Chegou na fase de execução. E aí? Na fase de conhecimento também. O que é função? Presta atenção, gente. Eu vou começar falando de algo que sempre trouxe muito problema para mim e sempre foi uma dúvida muito grande do meu cliente: transferência de preso. E aí? O cara foi transferido. Ele foi transferido, o advogado que tem a obrigação de me avisar sobre essa transferência ou eu que tenho que acompanhar? Transferência é questão de segurança. Nem sempre a gente fica sabendo antes do preso ser transferido. Muitas vezes acontece de na porta da unidade, isso tem acontecido com frequência, pelo menos aqui em São Paulo. A pessoa chega na porta da unidade e lá tem a lista que semana que vem aquele preso não vai estar mais lá porque ele foi transferido. Ótimo, isso é maravilhoso, porque diminui o desgaste da família. Mas tem unidades que não. Você chega para visitar, no momento da visita você descobre que o preso foi transferido na sexta-feira. Gente, transferência é questão de segurança. Muitas vezes nem mesmo o próprio preso sabe para onde ele está sendo transferido e que dia que ele vai ser transferido. É só assim, arruma suas coisas, cantou bonde. Então, não tem como a gente saber antes. A SAP, o provimento aqui de São Paulo, né? A Secretaria de Administração Penitenciária tem um provimento 144. Nesse provimento ficou estabelecido que o assistente social da unidade prisional tem o dever, não é facultado, ela pode ou não, ela tem o dever de ligar para a família do preso e informar para onde ele foi transferido, quando ele foi transferido e se ele chegou bem naquela unidade. Já vi muito acontecer aqui em São Paulo, tá? Muito. Muitas clientes falam, doutora, a assistente social me ligou, passou que ele tá bem. Ó, uma unidade que está muito fresca na minha cabeça foi a Vanhandava.
que um cliente foi transferido para lá, e a unidade ligou para a esposa dele, a assistente social falou, ele está bem, inclusive pediu para mim te avisar para você fazer a carteirinha, e passou ainda um recado. Então, é raro, mas deveria acontecer, tá? De acordo com o provimento da SAP aqui em São Paulo, é previsto ali nesse regimento deles que a assistente social tem que ligar para a família informando que o preço foi transferido, para onde foi transferido, se chegou bem, ok? Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque não tem profissional. Tem unidade que sequer tem assistente social, tem unidade que não tem psicólogo, tá? Então, é um corpo clínico que deveria ter, mas muitas vezes não tem, tá? Então, transferência é uma questão de segurança. Tem, aqui em São Paulo a gente tem o Localiza Preso, que é através do site do Gov, você consegue localizar para ver aonde esse preso foi transferido, mas durante o curso da transferência você não consegue saber, você só consegue saber quando o preso chega lá. Por quê? Porque antes a gente tinha muito aqueles chamados de resgate, tá? Então, por isso, a SAP adotou essas medidas de segurança. Outra coisa que é muito importante, jumbo. Doutora, eu vou mandar o jumbo para ele, mas minha carteirinha não está pronta. No dia da visita, no dia que você for lá requisitar ele, você leva? Gente, eu não levo nada, até porque não entra nada com advogado. Aqui em São Paulo não entra nada. Nem maço de cigarro, um sabonete, eu não levo. Uma carta que você me entregar, eu vou transcrever ela, mas eu não levo. Uma, porque advogado, a função do advogado não é passar recado. O advogado não está ali para passar recado, ele está ali para ver a situação do processo. E por ter diversos problemas, você vai ver que muito advogado fala: eu não passo nenhum tipo de recado. Por que não passa nenhum tipo de recado? Porque já teve muitos problemas com essa situação de recado, então acaba não levando. Vida carcerária do preso. A gente vai falar de falta disciplinar lá na frente, mas o preso tomou uma falta disciplinar. O advogado tem um dever, se ele foi contratado para isso, de acompanhar a oitiva do preso. Mas ele não consegue controlar essa falta disciplinar. Ele não consegue fazer com que o preso seja absolvido dessa falta na unidade prisional. O advogado também não consegue obrigar o diretor da unidade que esse preso venha trabalhar. Olha, fulano chegou junto com meu marido e fulano já está trabalhando, por que que meu marido não? Gente, isso é uma questão que é o diretor da unidade que vai responder, não é o advogado. Muitas vezes, aqui na execução, a gente faz esse pedido direcionado para o diretor, mas às vezes acontece do diretor falar, olha, ele tem que aguardar, tá na fila. Às vezes tem um outro motivo que ele não vai abrir ali para o advogado, mas o advogado ele não tem o poder de obrigar com que esse preso trabalhe dentro da unidade. Outra coisa, advogado não tem dever de garantia. A gente não pode garantir para vocês que aquilo vai dar certo. Olha, tem chances. Pode ser que dê certo. Explicar a situação. Tem casos que, óbvio, pelo acompanhamento do tempo, por estar ali muito tempo, militando na área, atuando na área, a gente vai olhar e vai falar, ó, pode ser que dê certo, pode ser que não. Tem decisões nesse sentido, mas a gente não pode garantir resultado. O advogado, ele não tem função de garantir resultado, ele não tem obrigação de resultado, ele tem obrigação de meio. Então, o que ele precisa comprovar para você? Que está sendo feito. Está sendo feito? Está sendo feito. Ok? Então, esses são pontos que são muito importantes. Jumbo, pecúlio, transferência, falta disciplinar, são coisas que fogem do nosso controle. A gente consegue fazer o acompanhamento, consegue, depois que foi transferido, buscar para onde foi transferido. É muito difícil falar em unidade prisional. Às vezes você liga, não consegue. Mas o que eu falo sempre, advogado é uma relação de confiança. Se você não confia mais no seu advogado, essa relação precisa ser quebrada. E eu, por muitas vezes, gente, eu quebro essa relação. E a pessoa acha um absurdo. Acha que você está sendo egoísta, egocêntrica e milhares de coisas. Mas é porque eu falo, se a pessoa não confia no meu trabalho, não tem por que a gente permanecer junto. Porque é um trabalho em conjunto. Você tem que confiar no profissional que está do seu lado. Você precisa confiar que ele está lutando por você. E o que ele está te falando é verdade. Então, é necessário que você tenha cópia do seu contrato para você saber o que ficou estabelecido. É necessário que você entenda o que é a função do meu advogado, o que o meu advogado faz e o que ele não faz. O que ficou combinado entre vocês? Até onde ele vai? O que ele vai me passar? Tem gente que exige assim coisas absurdas, sim, que não dá nem para falar aqui e que não é função do advogado. Então é muito necessário que vocês entendam o que de fato é função e o que não é função. Outra coisa muito importante é família de preso de primeira viagem, quando chega em unidade prisional que se desespera.
é absurdo, não tem água potável, ele está dormindo no chão, ele está passando frio, ele está passando fome. Gente, é muito duro que eu vou falar isso para vocês aqui. Cadeia não é bom e ela está lotada. Então, tem partes que a gente precisa ser um pouco mais dura. Eu já tive preso baleado com o ponto aberto dentro de unidade prisional. De eu ter que ir na unidade prisional toda semana para verificar se limpar o ferimento dele. Mas foi combinado com a família. Eu já tive preso baleado com a família falou: não, nem precisa ir toda semana. Ou não consegui arcar com os custos dessa ida, porque tudo tem custo. Então a gente ia uma vez por mês e ia acompanhando através das visitas ali como que o preço estava. Porque tem coisa que foge do nosso controle. Data de videoconferência aqui em São Paulo é permitido, videoconferência com preso. Data de videoconferência não é o advogado que escolhe qual que é a data da videoconferência. Não é o advogado que vai determinar quando deve acontecer a videoconferência. Não. A videoconferência, ela é determinada pela unidade. CDP, que é Centro de Detenção Provisório, é muito mais difícil conseguir uma data do que uma penitenciária, porque CDP é um preso provisório e ele vai ter audiência, e preso tem prioridade na audiência do que um réu solto. E a prioridade entre o advogado e o juiz para fazer a audiência, é óbvio que o juiz tem prioridade para fazer a audiência, porque é um ato de urgência. Então, muitas vezes não tem data disponível, nem horário disponível para o advogado fazer, entende? E aí demora muito mais. Às vezes, penitenciária demora mais também porque está muito cheia, todo mundo pedindo videoconferência. E tem penitenciárias que é mais rápido. Então, são datas que fogem do nosso controle, que acontece muito aqui no escritório também, é a gente ficar mais de 10 minutos aguardando uma videoconferência. Tem dia que eu tenho cerca de 15 videoconferências em alguns dias, 30 minutos para cada vídeo. Se aquela unidade atrasa 20 minutos, eu já não consigo mais atender aquele preso, porque em 10 minutos eu não consigo falar para ele tudo que eu tenho para falar e eu não posso atrasar vídeo do coleguinha. Entende? Então, muitas vezes a gente não consegue aguardar e vai para a próxima videoconferência. E eu acredito que esse seja o problema não só meu, mas de muitos escritórios. Então, a gente precisa entender as limitações e ter uma boa relação. Não é porque você está pagando que o advogado ele é seu empregado. E claro que o advogado também não tem que tratar o cliente com desídia, não tem que tratar o cliente com indiferença. A gente tem que explicar até que vocês entendam. Eu tive um professor uma época que ele falava assim, ó, a comunicação é responsabilidade do comunicador. Se você não entendeu, foi porque eu não expliquei direito. Então a gente tem que explicar até que vocês possam entender, mas tudo dentro da coerência das duas partes. Então é isso. Eu te aguardo na próxima aula. Essa foi bem mais explicativa, bem mais densa, bem mais séria. Mas eu te aguardo na próxima aula, porque é muito importante esse conhecimento que você está adquirindo.